Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fato Jurídico. Fato Jurídico agora está em uma nova sala aqui de podcast, mas também continuamos com o nosso podcast anterior. Vamos falar hoje aqui com a doutora Dalila e também com um convidado sensacional nosso, doutor Adriano. Doutor Adriano Reis, ele vai falar sobre o tema de precatórios. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, doutor Adriano. Boa tarde, Sr. Tardino. Um prazer imenso estar aqui com vocês nessa tarde maravilhosa. Sensacional. Maravilha. E agora, a doutora Dalila, que passa a compor aqui nosso quadro de debatedores. Muito bem-vinda, doutora Dalila. Muito obrigada, doutor Tardino, doutor Adriano. Acho que vai ser uma tarde bem esclarecedora a respeito de um tema bem que eu trabalho muito, né? Em relação a... Não que eu trabalho em relação ao precatório, mas eu, como sou previdenciarista, eu atuo, recebo muito do precatório, né? Então é uma parte que para mim é bem familiar. É só precatórios, na verdade. Né? Sou INSS. E precatórios, doutora Adriana, é um tema extremamente polêmico, né? Porque, assim, a questão do precatório mesmo, exceto o alimentar, né? Nós temos muita dificuldade e tem muita picaretagem nesse mercado. Mas vamos lá, não sou eu que vou contextualizar. Contextualize a gente aqui, doutor Adriano, sobre essa questão, o que é precatório, como funciona isso, e aí a gente começa a nossa conversa. Bom, vamos falar a princípio do conceito jurídico de precatório, né? O que são precatórios? São requisições de pagamentos expedidas pelo Poder Judiciário, cujo objetivo é buscar dos entes federativos municipais, estaduais, a União Federal, entidades, fundações e autarquias. É gerado esse pagamento em favor de um autor originário, né, que buscou esse direito dele, e também pode ser uma empresa. Uma empresa também pode ter um precatório expedido em seu favor, né? Hoje em dia é bem comum aí as empresas, por exemplo, houve uma desapropriação de uma área, de uma empresa, então ela vai buscar esse direito através de um precatório, que é conhecido como precatório comum, no caso, né? Não seria um precatório alimentar. Entendi. O precatório comum, então, seria uma dívida, uma indenização do Estado ou do órgão para com pessoas físicas ou jurídicas. Sim, tanto física quanto jurídica. E esse precatório alimentar que o senhor citou aí, o que é essa história? O precatório alimentar, ele é advindo, ele advém, na verdade, de pensões, salário, né? Aí acaba gerando aí o precatório alimentar. O precatório não alimentar, que é conhecido como precatório comum, advém de, como eu disse, de desapropriações, indenizações por direito material, estético, moral. Aí surge, seriam precatórios que não têm a urgência. Os precatórios comuns, eles não teriam tanta urgência no pagamento, e diferentemente do precatório alimentar, esse tem prioridade no pagamento. Entendi. Então existe uma prioridade, vamos dizer assim, nos precatórios. Aqueles que Sim. são alimentares são mais pagos mais rápidos do que o precatório comum. Sim. Bacana. Inclusive quando você tem um precatório que foi expedido, por exemplo, esse ano de 2024, ele tem uma ordem cronológica de 2024, a previsão dele para pagamento é a partir do próximo ano, né? Onde, se o credor tiver doença grave ou a idade acima de 60 anos, consegue receber esse precatório em partes, ou seja, cada estado tem uma limitação de pagamento de precatório. Por exemplo, vou falar aqui pelo estado de São Paulo. Hoje é pago o equivalente a 5 RPVs, né? Hoje o RPV está em torno de R$29 mil, ou seja, a pessoa até R$150 mil consegue receber parte desse precatório. Isso é bacana, seria uma antecipação aí do direito dela. E o restante, o saldo devedor desse precatório, somente no orçamento, né? Vamos lá, Adriano, o cliente tem 80 anos. Aí faz jus aí ao pagamento integral do precatório, que chama a super preferência. Essa é interessante. Pelo menos isso, né, doutor? Isso é terceiridade. Ele vai morrer, os filhos morrem e às vezes os netos recebem precatórios, esses comuns, né? Sim. A gente escuta histórias sensacionais acerca de precatórios. Não conheço, não é meu tema, e vou falar até algumas questões minhas mais para frente. Mas, doutora Dalila... Então, precatório, então, acrescentando ao que o doutor Adriano comentou, né, tem a questão também do precatório municipal, estadual e federal. A minha preferência, óbvio, né, que é o federal, porque o federal, igual o doutor Adriano comentou, se você inscrever ele antes, sair o ofício precatório antes de abril do ano atual, no caso,
ele começa a pagar no exercício do ano subsequente. Então, pode ser de janeiro a dezembro. Teve o golpe do precatório aí, que acumulou, porque foi acumulando os precatórios antigos com os atuais, fez aquela bola de neve. E aí, como entrou mudança de governo, aí ele fez aquela quitação lá e pagou até antecipado, que foi uma surpresa, pagou em dezembro. Dezembro já estava todos os precatórios em dia. Então, esse ano, por exemplo, com certeza vai ser pago tudo dentro do tempo hábil. Aí vem a preferência, que o doutor Adriano comentou. Aí a ordem de idade, por doença, e aí entra essas prioridades de pagamento, né? Daí os mais novinhos aí estão prejudicados, né? Fica lá no fim da fila. Não, mas mesmo assim, já é uma prioridade sensacional. Sim, com certeza. E o posicionamento da senhora também. Se eu tivesse precatórios a receber, eu preferiria receber os precatórios do governo federal, claro. Sem dúvidas. Sim. É que eu só tenho um pouco de... Não é preconceito, né? É falta de informação em relação ao precatório. Quando fala em precatório, eles ouvem aquelas histórias, vai ser que vai morrer, os netos vão receber. Então, depende, né? Depende do tipo de precatório, né? Sim. O federal é o mundo ideal de precatório. Até a questão política, lá na parte federal funciona bem. Na parte estadual e municipal do estado de São Paulo, é meio complexo. Hoje, eles estão pagando o precatório o orçamento de 2009. Então, assim, um precatório expedido 2024, municipal 2009 e estadual 2010. 2010 para 2011. Está chegando em 2011 já o estadual. Então, é bem complicado. Se a pessoa não tiver a idade, de acordo com a emenda 62 de 2009, que estabeleceu os critérios, tanto de idade quanto de doenças graves, né? Cardiopatia, existe um rol de doenças lá estabelecidas que podem antecipar o precatório. Ou a superprioridade, de acordo com o CNJ 303, também lá tem uma relação nesse sentido. Agora, a parte da prioridade no federal, nem dá tempo de fazer a solicitação, porque é tão rápido, né, doutora? É rápido. Se você for fazer... Você consegue se organizar, falar assim, não, eu tenho... Vai ser o precatório, então já sabe, já então, dá para o advogado previdenciarista... Aí começam as ligações vou aproveitar para falar que esse tema, para mim, é sensível. Uhum. Porque tem o golpe do precatório, que tem o golpe do precatório, tem em todas as áreas, né? Na área jurídica. E que aí a pessoa sabe que tem um precatório para liberar, daí os bandidos já começam a ligar para o cliente, que eles têm mais acesso do que a gente ao processo. Nossa. E aí ele já sabe quanto tempo vai receber, aí já clona o logo do teu escritório, clona teu nome, aí já se passa pela advogada, já se passa pela secretária da advogada, já emite guia. É uma loucura, assim. Então, é uma forma também que eu acho, assim, esse podcast, um pouco meio de alerta também a quem tem precatório para receber e ter esse cuidado, né? Que não existe presente bom, né? Você fala assim, vai receber amanhã teu precatório se você depositar 10 mil. Não existe então, isso. Aí eles têm muito eles têm uma lábia que agora há pouco me ligaram do banco, aqueles golpes no comum, né? Eu falei, carteira de trabalho, você conhece? Eu falei, né? Que tal você procurar um emprego, né? É mais fácil do que ficar golpe, né? Então, tem muito disso, né? Então, acho que em todas as áreas jurídicas, na área de atuações, né? Tem a bandidagem aí está querendo utilizar, fica, né? Aí o alerta para a sociedade agora. Isso aqui, além do podcast, tem o informativo para a advocacia, mas, sobretudo, o alerta da doutora Dalila para a sociedade. Sempre que a senhora fizer um alerta, se direcione a esta câmera aqui. Ó. A senhora fala diretamente com eles. Mas o mais importante, né? Tudo aquilo que... De certa forma, existe uma dificuldade, doutor Adriano, e há a dificuldade. O senhor está me dizendo que está se pagando os precatórios comuns de 2009. Olha isso, nós estamos com 12, 13 anos, é isso, de atraso num precatório. Onde há a dificuldade, é comum que existam espertalhões, e agora cada vez mais profissionais, as quadrilhas, a bandidagem está cada vez mais profissional, enganam inclusive advogados. É fato. Sim. Para ver o nível de detalhe e de riqueza, né? Vai acabar gerando. Mas antes de ter essas técnicas, né, atuais, já existia golpes. O doutor Adriano vai poder falar com mais legitimidade, porque ele vem de um escritório onde o pai dele já trabalhava com precatório. Sim. Então já existiam golpes de papéis frios. Conte um pouco para a gente, doutor, porque eu vou contextualizar. O meu escritório existe há 20 anos. Eu tentei, nos primeiros anos, intermediar algumas situações de precatório e só vi papéis frios na minha mesa, até o ponto
de tomar uma decisão em definitivo no escritório. E a decisão, naquela época, foi: não se discute mais precatório nesse escritório. Porque até hoje eu não vi um papel quente. Sério? Sério? Era um golpe atrás de golpe, era golpe, e a pessoa tinha um precatório, e eu tenho, e não sei o quê. E quando vai ver, ninguém tem nada, e é milhões para compensar, e é milhões de cá, milhões de lá. E eu não sei porque se cria essa narrativa, né? Então eu proibi justamente por isso, porque você perde um tempo escutando, perde um tempo aproximando pontas, e eu trabalho com direito empresarial, então tenho muitas pontas que querem esses precatórios, né? Sim. E aí quando você traz uma empresa séria para falar, agora vamos fazer, e aí descobre-se que não tem nada, ou que é um golpe, ou que está com papéis falsos. Como está essa situação hoje? Por gentileza. Acontece isso diariamente, o golpe do precatório, né? Eu tenho um cliente lá no escritório que havia recebido um precatório em 2012, quando meu pai ainda estava entre a gente, e ele sempre ligava no escritório: doutor Adriano, e meu saldo, meu saldo? A gente olhava lá no extrato emitido pelo Tribunal de Justiça e não tinha saldo dele a receber. E eu falava assim: amigo, né, não tem saldo a receber. E ele foi vítima de um golpe do precatório. Ligaram para ele dizendo assim: aquele escritório do doutor Adriano, do doutor Joel, estamos aqui na iminência. O doutor Joel não consegue falar agora porque está dentro do fórum, para retirar seu alvará de levantamento. E a gente precisa do pagamento de taxas. Não existe nenhum tipo de taxa a pagar relacionada a precatório. Tá? Isso é fato, não existe essa modalidade de pagamento. O que existe é o seu advogado receber o precatório e prestar conta dele. E ele pagou os valores relacionados às taxas e depois me ligou: e aí, doutor Adriano, você vai fazer a devolução dos valores? Eu falei: meu amigo, não tem como, só tem que... A providência que eu te oriento é fazer aí um boletim de ocorrência e contar com a sorte, porque não tem o que fazer nesses casos, né? A pessoa, qual que é a direção que nós do escritório da Lima Reis passamos? O Tribunal de Justiça, ele emite comunicados sobre golpe de precatório. Eu pego a reportagem do Tribunal de Justiça, coloco em aspa e mando para o meu cliente. Eu procuro fazer esse procedimento sempre, e até às vezes uma vez por semana, né, comunicando ele dos golpes e da forma como é feito o golpe, para ver se consegue sanar de alguma forma aí esse crime organizado que está entre os escritórios. Tanto é vítima, como o colega falou, advogados hoje, né, como o autor-credor. Tá numa situação delicadíssima. E aí tem que ter a intervenção policial e Ministério Público atrás deles aí para tentar, de alguma forma, coibir aí e até de blindar esses clientes. Isso é um perigo até para o escritório, né? Acaba queimando a nossa imagem, né? Enquanto advogados. Doutor, com relação a precatórios tributários, para compensação tributária, isso existe? É real? Explica para a gente um pouco sobre isso. De fato, eu não atuo nessa parte, né? Mas a gente sabe que até com o advento da Emenda Constitucional 113, ela veio trazendo mais possibilidades nesse sentido, de fazer uma compensação tributária, de fazer aí o portador do precatório, dele poder pegar aquele título dele, né, a parte que diz respeito a ele, a parte cedível que ele tem, de comprar um imóvel com uma construtora, essa construtora fazer uma compensação, se for um precatório municipal, um ISS de uma obra que ela edificou. Enfim, existe essa possibilidade, sim. Bacana. Né? Doutora Dalila? Em relação a essa parte de tributário, como eu já falei, o que eu mais atuo mesmo é receber o precatório e orientar meus clientes para não caírem nos golpes, né? Eu sabia que tinha essa compensação aí, mas nunca cheguei a realizar nenhuma compensação. Nenhum outro tipo de empresa me procura. Aliás, teve uma vez uma abordagem de procurando para venda, mas eu não me interessei e nem orientei meus clientes. Olha que interessante. A senhora trouxe um tema aí, é uma abordagem procurando para venda, né? É outra... a gente outro nicho, tem as dificuldades, né? Precatórios que estão começando a serem pagos desde 2009, e aí gera um comércio paralelo desses precatórios. A senhora já teve conhecimento disso? Já é assediada nesse tema? O Banco BTG ele tem uma linha de compra de precatório. Nossa. Ficou já está regularizado. Por conta de uma incompetência. Exatamente isso. Do pagador. Não importa se é governo federal ou estadual, nós estamos 12 anos atrasados e as linhas de crédito bancário já estão abrangendo precatórios. Sim. Fale um pouco mais para nós sobre isso, doutores. Doutor Adriano.
eu tenho clientes, né, que chegou doutor, você não compra o precatório meu? Aí um valor, geralmente são valores altos, né? Não, mas aí que a gente orienta esse cliente? Mas existe a possibilidade do município, o município abre o acordo direto para fazer a antecipação daquele recebível, né? Ou a gente dá uma assessoria, que é até um outro nicho de trabalho dentro do próprio escritório, ou tem cliente, as empresas, por exemplo, a BTG mesmo, ela entra em contato com o credor originário e compra esse crédito sem a anuência do advogado. Inclusive, essa previsão legal, ela tá estampada na Constituição no artigo 100, parágrafo 13, 13º, né? É uma previsão legal e é um costume que está se vivenciando na advocacia hoje, tá? Quando o precatório é muito recente, eu oriento o meu cliente a antecipar. Eu cobro o meu percentual para fazer a negociação para ele e eu acho que é viável fazer essa antecipação. Agora, um precatório 2012, 2011, eu oriento a não fazer a transação, porque o recebimento é integral. E qual é o desconto que um banco desse oferece? Só por curiosidade mesmo. Hoje o BTG, vamos falar da BTG porque eu tenho até parceria com o BTG. O Banco BTG hoje, eu acho que é a empresa que mais paga no mercado. Né? Não ganho nada para fazer propaganda da BTG, mas o deságio deles Manda aqui o recorte para a BTG e patrocinar o Fato Jurídico. Mas eles pagam bem, é um valor respeitoso com quem está fazendo antecipação. Diante do cenário que tem tanto golpe, pelo menos tem uma empresa, que é uma empresa que você sabe que existe. Séria, né? Séria, está ali, e que é uma opção. Porque tem pessoas que com doente, que precisa e que está na mão de agiota e outros tipos de tem agiota comercializando? Não tem agiota comercializando. Não tem. Pegando o crédito do credor com o título, né? Tomando crédito. Tem crédito. Tá com uma situação ruim, aí vai lá se socorre um agiota. Existe. Vou falar que não existe, existe. Lógico. Aí entre ele tá com uma dívida com a agiota e ter um crédito para receber que pode ser antecipado via precatório, vender o precatório para uma empresa segura, BTG. Apesar que tem link lá que você coloca lá que não é BTG. Existe. Né, doutor? Aí você também está correndo o risco também de perder o teu dinheirinho. Mas, assim, numa empresa séria, eu acho assim, entre você estar na mão de um agiota, que você está pagando muito mais juros, você tem que fazer ali o contrapeso. É viável? Aí eu recomendaria. Eu não recomendo nenhum cliente meu à venda, porque eu acho injusto, esperou tantos anos e ali está ali, né, na boca do gol ali, e a pessoa vai lá e vende. Eu sempre sugiro, já tive proposta assim. Eu sei que você tem um precatório, eu quero comprar o precatório do teu cliente, e a tua parte está destacada, normal, que é óbvio, né, que a parte vai estar destacada, que o juiz não deixa eles liberarem o percentual cheio. Sim. Aí eles oferecem, se você conseguir negociar com o teu cliente, eu dou um percentual. Eu falo assim, não, meu amigo, não quero. Eu até aceito. Qual é o percentual, doutora? 100%. Se você pagar 100% do meu cliente, eu aceito. Óbvio, né? Aí aí descarado. Aí ele eu falei, não, e não liga para mim, não liga pro meu cliente, que sabe, tem a lei de proteção de dados, como que você pegou, então toda aquela história. Eu não recomendo, porque a maioria das atuações minhas são na precatório da União, então não tem então por quê? Né? Mas assim, hoje o deságio está em torno aí de 40%. 40%. Isso é do mercado. O mercado ele caminha nesse sentido de 40%. Por isso que às vezes a orientação é fazer a venda, o acordo direto, né? Essa orientação que a gente passa no escritório, tá? Mas o cliente, depende da necessidade dele, conforme a doutora Dalila mencionou, ele acaba fazendo essa antecipação por uma empresa privada mesmo. Uhum. Outra coisa, uma parte, advogado não pode comprar precatório de cliente, gente, é antiético. Porque dá uma coceira, né? Vamos comprar, né? Não, mas não pode. Concordo. Tá até aqui, né? Alternativas e soluções para os credores de precatórios. É um dos pontos que a gente ia tratar realmente aqui. O grande problema que eu vejo é o deságio, né? E a morosidade dos órgãos que tem que pagar. Sim. Isso aí é o que geram essas oportunidades extras por conta da incompetência do sistema, seja federal, estadual, municipal. Isso é péssimo. Sim. E acontece a mesma coisa com licitações, para quem trabalha com licitações. É muito próximo, né? Que a diferença é que a licitação ela tem um prazo um pouco mais rápido ainda que o precatório comum, vou dizer assim.
Legal. É um tema sensacional aqui no fato que a gente ainda não tinha conversado sobre esse tema. Também tem um tópico aqui, doutora Adriana, sobre precatórios e contexto nos direitos humanos, não precisa nem falar, né? Inclusive, foi objeto da emenda 113, né? Que ela mencionou a questão da vulnerabilidade social e da renda básica familiar. Que o objetivo era, se aquele servidor ou aquele credor originário precisasse de grana e se comprovasse a hipossuficiência, ele poderia pedir uma antecipação desse crédito também que ele teria. E funcionou? Não. Foi revogada a emenda 113, né? Foi revogada? Ela foi revogada e seria uma ideia bacana, mas não colocaram em prática porque, como dizem, né? Se de fato os entes públicos forem pagar todos, quebra o Estado, quebra a banca. Então, por isso que eles ficam aí postergando o pagamento com emenda constitucional 62, emenda constitucional 94, emenda constitucional 99, 109, 113, 114, e aí vai só prorrogando o pagamento. Agora o próximo pagamento, tá a previsão para 2029, que colocariam a casa em ordem em 2029. Coisas que é humanamente impossível, não tem jeito. Por isso que vem aí essas antecipações através de empresas de acordo municipal, uma vez por ano, ou estadual, aberto o ano todo. Esse é o próximo item, pode falar, doutora. Não, é importante dizer também em relação ao precatório, que às vezes o processo tramita 5, 6 anos, aí tem uns que tramitam, né, que sabe que fica esquecido lá, não sei porquê, mas fica lá. E aí o pagamento, quando ele emite o precatório e a pessoa, por exemplo, quando começou o processo, estava lá com 55 anos de idade. Aí quando emitiu, na época, ela não pediu prioridade de tramitação por idoso, né? E ela atingiu a idade após a expedição do precatório, você pode peticionar nos autos, no processo do precatório, porque daí gera um outro número, e aí pedir a preferência. Essa aí prioridade, coloca a né? prioridade. Então tem essa possibilidade. Tem advogado que não faz isso e o cliente fica lá na fila, né? Fica lá junto com os demais, né? Sendo que poderia ter a prioridade de receber primeiro. E dá tempo, né? Porque você começa a ter o sonho de receber o seu precatório, você vai ficar velhinho. Com todo respeito. O próprio tribunal diz que a preferência é automática. Mas ela você vem? Não tem que... Se você tem que peticionar. Eu peticiono tanto no departamento de precatório, que é o DEPRE, quanto no juiz da execução, que é o PEFAS, aqui em São Paulo. O estadual, esse mês, eu fiz ele estava câncer, né? Descobriu que tinha câncer da pós e o processo já estava... O estadual demora um pouco mais. Aí eu peticionei e já olhei lá, já está na fila já do super preferencial. Muito bacana. E ainda tem que pegar uma fila, hein? Tem outra segunda fila. Né? Entra para a fila do preferencial. Sensacional. Nós já estamos caminhando aqui para o nosso finalmente desse episódio do Fato Jurídico aqui do nosso podcast, tratando sobre o tema de precatórios. Convidado nosso aqui, doutor Adriano Reis. Doutor Adriano, vou pedir para que o senhor, olhando para esta câmera aqui, faça suas considerações finais, mande o seu recado aí para os jovens advogados que queiram trabalhar com a área de precatórios, quais são suas dificuldades, qual é o seu incentivo, se vale a pena, se não vale. Pode mandar sua mensagem aqui para o pessoal. Bom, agradecer aí a oportunidade de estar aqui com o Fato Jurídico, doutor Targino, doutora Dalila Correia. É um nicho interessantíssimo de trabalhar, bacana, explora aí a área do direito administrativo, direito constitucional, direito tributário, né? Abarca toda essa questão e são temas bons, né, de trabalhar. Para o jovem advogado, tá cheio de gás aí, dá para esperar um pouquinho, mas tem que buscar o objetivo. Se o objetivo é advogar nessa seara, é uma seara bem lucrativa e bem rentável, e eu oriento que seja dessa forma sim. Maravilha, doutora Adriana. Doutora Dalila, por gentileza, suas considerações finais. Hoje tivemos uma discussão aí bem interessante sobre o precatório. Acho que conseguimos passar um pouquinho da minha experiência, né, na minha área de atuação. Junto com o doutor Adriano aqui, que trabalha quase 7 dias por semana com o precatório. E o doutor Targino aqui, que é nosso amigo aí, que nos fez o convite aí para estar aqui hoje. Sensacional. E eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham no Portal Fato Jurídico. Continuem nos acompanhando, indiquem para seus amigos, indiquem para a advocacia. O Portal Fato Jurídico tem o objetivo de fornecer informações jurídicas para o meio jurídico e também para a sociedade. Então tem muita coisa bacana aqui que dá para compartilhar. Um grande abraço a todos. Quero agradecer a doutora Adriana, a doutora Dalila, que é a nossa debatedora aqui. E fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima.